Yeah! LA Knight é o novo campeão norte-americano da WWE. É verdade, gente. Mais uma vez a WWE aprontou uma peça com seus fãs e gerou uma nova surpresa. Já é o terceiro título que muda de mãos em 4 shows semanais. Então vamos descobrir como é que isso aconteceu. E mais, da volta da Jade Cargill. Descobrimos quem realmente atacou a Jade Cargill e também temos a volta de Randy Orton. Vamos saber sobre tudo isso e muito mais que aconteceu no SmackDown do dia 7 de março de 2025. Mas antes, não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho para ver as notificações dos nossos vídeos. E o mais importante, assiste esse vídeo do começo até o final. Vai ser isso que vai alavancar o nosso canal. Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André e eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E eu não me lembro da última vez que a WWE aprontou uma situação dessa, onde 3 títulos mudam de mãos em apenas 4 shows. Talvez lá na época da Era da Atitude, onde tinha bastante título e os títulos mudavam de mãos constantemente. Mas talvez seja um sintoma do fato de que a WWE tem muitos títulos hoje em dia. Mas isso não importa, isso é uma discussão para um outro momento. Agora nós vamos saber o que aconteceu no SmackDown no dia 7 de março de 2025. Que já começou com uma bomba, que foi o retorno do Randy Orton. Randy Orton, que estava muito tempo afastado, havia sido atacado pelo Kevin Owens com o Cradle Pile Driver, que é um golpe ilegal, a gente sabe disso. Então o Randy Orton ele retornou para a companhia e já entrou dando uma entrevista bombástica. Ele ficou quase 20 minutos no microfone, como ele sabe fazer muito bem, e ele já esculhambou com o Kevin Owens, falando que ele sabia que o Kevin Owens no passado havia utilizado de meios diversos para conseguir o que ele queria. Ele fala que ele mesmo, Randy Orton, já tinha feito isso no passado, mas ele entendia que aquilo era negócios, mas que o Kevin Owens estava fazendo com o Sami Zayn e havia feito com ele era algo mais pessoal, então isso ele não iria aceitar. Então foi uma entrevista bem interessante que o Randy Orton estabelece o seu personagem, estabelece o seu retorno como um cara perigoso, como um cara experiente, e ele já marcou o alvo nas costas do Kevin Owens e já deixou bem claro que ele vai partir para cima do Kevin Owens. Então é uma história que a gente pode esperar aí para frente para os próximos shows, que vai continuar com certeza sendo desenvolvida, e eu acredito que teremos Kevin Owens versus Randy Orton no futuro, bem possível na WrestleMania. Onde isso deixa o Sami Zayn ainda a gente não sabe quanto tempo ele vai ficar afastado. Apenas é interessante também notar que na entrevista o Randy Orton ele falou que as vozes na cabeça dele estavam indicando para que ele desse o punch, né? O punch, que é o chute que ele dava na cabeça dos adversários, era um golpe que ele utilizou muito quando ele era vilão, ali por volta de 2012, 2013, 2014, mas esse golpe ele foi banido da WWE porque a WWE pensou que as pessoas poderiam imitar tal, e então ele é tão banido quanto o pile driver, né? O pilão que o Kevin Owens usa. Então o Randy Orton ele falou, olha, da mesma forma que o Kevin Owens usou um golpe banido, eu fiquei tentado a usar um golpe banido, mas acabaram me segurando. Então é possível que também essa história do Randy Orton usar o punch como um movimento proibido também entre nessa história com o Kevin Owens. Depois disso, nós tivemos uma cena no backstage onde o Nick Aldis ele estava conversando com a Tiffany Stratton, e a Chelsea Green ela entra com a Piper Niven. E aí, nessa confusão, né, a Chelsea acaba interrompendo a Tiffany e tudo mais. Ela reclama do Nick Aldis de ter feito uma luta em cima da hora entre a Chelsea Green e a Tiffany Stratton no Friday Night SmackDown da semana passada. A Tiffany ela acaba sugerindo ao Nick que ela tem uma luta com a Piper Niven, enquanto que a Chelsea Green ela vai ter a defesa de título contra a Mitin numa briga de rua mais para frente. Então, o Nick Aldis aceita a ideia e bota e marca a Tiffany Stratton contra a Piper Niven. E a luta acontece logo depois. Foi uma luta bem interessante. A Piper ela mostra a sua mobilidade e os seus movimentos de potência durante a luta. A Tiffany ela fica algumas vezes tentando levantar a Piper, mas não consegue. Mas no final das contas, quando a Piper ela arrasta a Tiffany Stratton para o corner para aplicar o Vader Bomb, que é o golpe em que ela pula no corner apoiando na terceira corda com as mãos e cai de barriga na oponente.
Quando ela tenta aplicar o Vader Bomb, a Tiffany Stratton ela se escapa, né? A Piper bate no chão, a Tiffany aproveita, vai para o Prettiest Smooth Saltever e acaba acertando a Piper Niven, vencendo a luta. Então, foi uma forma de dar um pouco de cancha, de bagagem de luta da Tiffany para ela aparecer mais para o público. Foi interessante para Piper, mas aí a gente vai ver que a história depois é que a luta acabou fazendo com que a Piper ficasse bastante machucada, né? Então vai desenrolar na história na luta da Chelsea. Só que a história aqui é que logo depois da luta da Tiffany, a Charlotte Flair ela vem por trás e ataca o joelho da Tiffany Stratton e depois aplica o Figure 8, que é o seu finalizador, que é quando ela aplica o Figure 4 Leg Lock e depois faz a ponte com as mãos, diferenciando o finalizador dela do pai dela, que era o Nature boy Ric Flair, que aplicava só o Figure 4. Então, foi mais um ataque da Charlotte para cima da Tiffany. Essa história já está várias vezes seguindo com a Charlotte, ficando por cima da Tiffany. Isso pode denotar que a Tiffany nas próximas semanas vai tentar correr atrás. Mas o fato é que até agora a Charlotte está levando de balde essa disputa e está se encaminhando para um cenário meio complicado para a Tiffany mais para frente no show. Depois disso, nós temos uma vinheta no backstage do Nick Aldis com um quadro mostrando as 5 duplas do cenário da divisão de duplas do SmackDown. Né? São os Los Garza, DIY, Pretty Deadly, Motor City Machine Guns e Street Profits. Essas são as 5 duplas que lutam nessa divisão no momento. Né? O Carmelo Reis e o Miz estão querendo entrar aí com essa dupla deles, Melo, Dom, Miz. É possível que seja uma 6ª dupla que entre na divisão, ainda não entraram oficialmente. Mas o fato é que o Nick ele vai mostrar toda a história que se desenvolveu entre essas duplas ao longo das semanas, e ele marca 2 lutas. Né? Uma luta acontece nesse Friday Night SmackDown, que é uma luta de ameaça tripla entre o Pretty Deadly, o Los Garza e o Motor City Machine Guns, aonde a dupla vencedora se tornaria a desafiante número 1 ao título. E na semana que vem, no Friday Night SmackDown em Barcelona, na Espanha, o DIY defenderia os títulos contra o Street Profits. Então, a luta de ameaça tripla aconteceu nesse Friday Night SmackDown. Foi uma luta bastante dinâmica, com bastantes idas e vindas. No final da luta, o que vai acontecer é que depois de muitos pulos, moonsaults para cima, para baixo, de um lado para o outro, o Elton Prince ele conseguiu fazer uma ponte no Chris Sabin e roubar a vitória, dando a vitória para o Pretty Deadly. Então é interessante a gente perceber como é que o Pretty Deadly está sendo empurrado na divisão de duplas. Eu vejo um cenário, um caminho para que eles se tornem campeões de duplas. Eu acho que faria bem a persona deles, eles ficarem campeões durante um tempo. E eles, notadamente, são lutadores habilidosos, têm uma persona interessante, diferente do que a gente está acostumado a ver. Então, eu acredito que eles vão possivelmente se tornar campeões de duplas e eles devem virar mocinhos com o tempo. Então, é um cenário que a gente está vislumbrando aí para eles. Então o Pretty Deadly irá disputar o cinturão de duplas, enfrentando os vencedores da luta da semana que vem entre o Street Profits e o DIY. Depois dessa luta, nós tivemos uma promo da Bianca Belair, que veio para o ringue e queria definitivamente saber se a Naomi havia ou não havia atacado a Jade Cargill. E a Bianca, então, ela fala, olha, Naomi, eu sei que você está no prédio, eu quero conversar com você, eu quero que você venha. Então ela chama a Naomi para o ringue e assim que a Bianca chama a Naomi, ela pergunta diretamente para a Naomi se a Naomi atacou. E no começo, a Naomi ela dá uma desconversada, ela fala, olha, você precisa entender que a Jade estava querendo surfar na sua onda, ela estava se aproveitando de você, se aproveitando do spotlight.
A Jade estava querendo tomar o meu lugar na nossa amizade. A Naomi fala que ela e a Bianca têm uma amizade muito forte, tinham uma amizade muito forte, e a Jade estava querendo tomar esse lugar na amizade dela, e ela, Naomi, estava sendo deixada de lado. Aqui é uma história interessante, porque ela começa a desenhar um cenário em que a Naomi realmente ficou com inveja da Jade Cargill, porque a Jade ficou com a Bianca formando uma dupla e indo para a disputa de cinturão. A Naomi ela tenta dizer que, olha, você tem que entender que quando a Jade foi atacada, eu fiquei do seu lado, eu tomei o lugar dela para que você não perdesse o título de duplas e tudo mais. Mas a Bianca, ela força, ela percebe que a Naomi não está respondendo e ela grita com a Naomi no ringue. E aqui vale notar, assim, a gente tem que valorizar a atuação tanto da Bianca quanto da Naomi. Uma atuação bastante emotiva. A Naomi verdadeiramente chora no ringue, a gente vê ela vertendo lágrimas. Isso não é fácil de fazer. E aí, depois que a Bianca grita com a Naomi, pergunta definitivamente, olha, essa é uma pergunta de sim ou não, você atacou ou não atacou a Jade? A Naomi confessa que sim, que ela atacou a Jade por conta dessa questão de que ela realmente achava que a dupla deveria ser ela e a Bianca, Naomi e a Bianca, e não a Jade e a Bianca. Então, por isso, a Naomi entendeu que ela tinha que tirar a Jade do caminho. Então, fica oficialmente confirmado que foi a Naomi. Não acho que eles fariam uma encenação para ser a Bianca aqui, o que não quer dizer que a Bianca não vá se tornar uma vilã no futuro. Apenas quer dizer que realmente transparece que foi a Naomi que atacou a Jade Cargill. A Bianca, ela chega e fala, olha, já que você está falando isso, a nossa amizade acabou, essa dupla aqui, esse negócio aqui acabou. A Bianca sai do ringue, e aí a Naomi começa a berrar com a Bianca do ringue, ela começa a gritar com a Bianca, e ela fala, olha, eu devia ter feito isso mais cedo, eu gostaria de ter machucado mais a Jade Cargill, porque ela estava roubando seu spotlight, não sei o quê. E aí, quando a gente achava que, assim, a coisa ia ficar nisso, a Naomi chega e fala para Bianca, Bianca, você é uma vadia ingrata. Ela literalmente manda uma ofensa, um palavrão lá na frente, o público na hora, oh, né? Todo mundo chocado. E na hora que acontece isso, vem um carro sendo mostrado no Titantron e vem a Jade. Né? A Jade vem enfurecida pro ringue, ela passa pela Bianca, ela entra no ginásio, ela passa pela Bianca e a Bianca literalmente faz assim, ó. Tipo assim, vai, ela é toda sua. A Jade Cargill entra no ringue e acaba com a raça da Naomi. A Naomi chega a tentar fugir do ringue, mas a Jade Cargill puxa ela pelos cabelos, traz de volta e acaba com a raça da Naomi, aplicando seu finalizador e botando a Naomi no chão. Então, fica confirmado, a Naomi atacou a Jade Cargill e essa história da Jade Cargill com a Naomi vai render aí para as próximas semanas. Então, eu imagino agora que o cenário da WrestleMania vai ser Jade Cargill versus Naomi. Pode ser no WrestleMania, pode ser no Friday Night SmackDown anterior, que eles têm utilizado meio que como se fosse uma extensão da WrestleMania. E enquanto isso, no cenário do campeonato mundial feminino, a Bianca Belair permanece lutando contra a Io Sky. E a Rhea Ripley continua de lado. A gente ainda não sabe o que vai acontecer com ela, se eles vão inserir a Rhea Ripley nessa luta, considerando que a Rhea tem uma alegação justa de que ela deveria ter vencido por desclassificação no momento que a Bianca empurrou ela na luta pelo título. Depois disso, nós temos duas entrevistas nos bastidores, né, separadas por um intervalo. A primeira do Byron Saxton é com o Drew McIntyre, onde ele fala que o Damian Priest roubou o caminho do Drew McIntyre para a WrestleMania e que agora ele vai devolver isso com violência, enquanto que depois o Byron ele conversa com a Charlotte sobre o ataque a Tiffany Stratton e aí ela fala que a divisão feminina estava fofinha, digamos assim, estava soft, né? Não estava durona, não estava aceitando as coisas direito, tal, que a Charlotte estava vindo ali para endireitar as coisas da divisão feminina, e aí a Bifeb aparece, de todas as pessoas, a Bifeb aparece, fala que não gostou nada dessa história, não sei o quê,
E no final das contas a gente descobre que para a semana que vem, uma das lutas que foi marcada é Charlotte Flair contra Bifere. A terceira luta da noite é uma luta do Braun Strowman contra o Solo Sikoa. É interessante notar que no show de hoje não teve nenhuma historinha entre o Jacob Fatu e o Solo Sikoa. Apenas a gente tem a luta do Braun Strowman com o Solo. É uma luta que transcorre normalmente. O Braun ele faz uma luta parelha com o Solo, uma luta com estilos semelhantes, só com uma diferença muito grande de tamanho. O Braun Strowman dominando o Solo Sikoa na questão da força. O Solo ainda chega a reverter um pouco, tal. Aí no final da luta ele tenta ir para o Samoan Spike, o Braun Strowman ele desvia, ele acerta um Power Slam no Solo Sikoa, ele vai cobrir, vai tentar fazer encostamento no Solo Sikoa. Quando ele vai fazer isso, o Tama Tonga puxa ele, quebra o pinfall, quebra o encostamento, e aí com isso o Braun Strowman ele vence a luta por desclassificação, né? Como ele foi o primeiro atacado, ele acaba vencendo a luta. E o Tama Tonga ele tenta ainda atacar o Braun Strowman do lado de fora, mas o Braun Strowman ele acaba com a raça do Tama Tonga, estraçalha com ele, até que o Jacob Fatu vem dos bastidores. E aqui chama a atenção o fato de que, primeiro, nem o Tama Tonga nem o Jacob Fatu estavam com o Solo Sikoa durante a luta, mas o Tama Tonga atrapalha a luta no final. Então, enquanto o Braun Strowman está atacando o Tama Tonga, o Jacob Fatu vem do backstage e o Solo Sikoa não ajuda. Então, fica estranho o fato de que um não ajuda o outro, mas não é falado isso nesse show. O fato é que o Braun Strowman e o Jacob Fatu eles saem brigando pela arena. Em um dado momento, transparece que o Jacob vai dar um Impaler DDT ou um Samoan Drop no Braun Strowman de cima de uma caixa de equipamentos de produção, mas o Braun Strowman consegue escapar e pega o Jacob Fatu e dá um chokeslam em duas mesas que estavam do lado de fora. Então foi um ataque violento do Braun Strowman e ele consegue sair por cima dessa história. Logo depois a gente tem uma entrevista do Byron Saxton com LA Knight, onde ele fala que ele vai ter o seu momento, que ele vai ganhar o título norte-americano novamente. E logo depois a gente tem uma cena no backstage em que a Piper Niven ela tá toda arrebentada, né, com os óculos tudo bagunçado e tal. A Chelsea Green vem e fala para ela se endireitar e para se preparar para a luta. E logo depois a Zelina Vega vem e fala, olha, para Chelsea, olha, eu não quero saber quem é que vai vencer essa luta, eu sei que quem vencer essa luta eu vou desafiar a seguir. Então a gente vê a Zelina Vega se inserindo no cenário do campeonato norte-americano, que eu acho que é uma posição boa para a Zelina Vega no card ali da divisão feminina do SmackDown. Depois disso nós temos a luta da Chelsea Green contra a Michin, uma luta de briga de rua. Foi uma luta bem pesada, entrou vários tipos de arma. A Michin ela veio com uma lata de lixo, com um monte de armas, jogou essas armas no ringue. Então ela jogou cadeira, jogou candlestick, jogou corrente, jogou um monte de coisa. E foi uma luta de idas e vindas bem interessante. Mas a história foi que no final da luta, tinha uma história de que pegava a mesa ou não pegava a mesa, a Michin queria pegar a mesa, a Chelsea Green não queria a mesa, botava de volta para baixo do ringue. No final da luta, a Michin ela pega a mesa, bota no ringue, ela pega a Chelsea Green, ela dá o finalizador dela, o It Defeat, que faz a Chelsea Green cair em cima da mesa, a mesa estava apoiada assim perto do corner. A mesa chega a desmontar, mas ela fica apoiada na corda, então acaba que ela não desmonta por completo e não estraga o spot, não estraga o lance. A Michin ela sobe no alto da corda, ela faz o senton na Chelsea Green, acertando a Chelsea Green através da mesa, ela vai para o encostamento e quando a gente acha que a Michin finalmente vai derrotar a Chelsea Green pelo título norte-americano, uma pessoa encapuzada puxa a Michin e começa a atacar ela, começa a bater nela. Isso acaba fazendo com que a Michin seja jogada para dentro do ringue. A Chelsea Green ela volta e faz encostamento. 1, 2, 3. E a Chelsea acaba roubando a vitória. E aí a pessoa encapuzada ela tira a máscara. E quando a gente vê, é ninguém mais, ninguém menos do que Alba Fire. A Alba Fire
ela fazia uma dupla com a Ayla Dawn, que era a Unholy Union, uma dupla de mulheres assim meio que místicas e tudo mais. Só que a Ayla Dawn ela foi mandada embora da companhia agora em fevereiro, a Alba Fire ficou. E aí a Alba Fire interfere na luta e presta continência para a Chelsea Green. Então dá a entender que a Alba Fire agora vai se aliar a Chelsea Green. Não sabemos por quanto tempo, não sabemos se isso é apenas por interesse, porque ela também tem interesse no cinturão norte-americano, mas o fato é que a Alba Fire está de volta e ela é uma boa lutadora. Tinha uma boa persona, não sabemos como é que vai ser agora. Eu acredito que ela vai mudar a persona dela para se adequar a esse gabinete presidencial aí que a Chelsea Green está montando ao redor dela. Então a Chelsea Green manteve o seu título dos Estados Unidos. Depois disso, nós temos uma pequena vinheta do backstage do Santos Escobar esculhambando os Los Garza, o Humberto Carrillo e o Angel Garza. O Santos Escobar vai embora com o Angel e o Humberto Carrillo fica. E aí, nessa situação, vem o Andrade e começa a falar com ele e falar o seguinte: olha, você merece melhor do que isso, tal. Essa situação aí de vocês está bem estranha. E o Humberto ele só ouve e vai embora, e o Andrade fica ali ouvindo. Não sabemos como é que vai se desenvolver essa história, está começando agora, mas pode transparecer de repente do grupo do Santos Escobar, o Legado del Fantasma, acabar sendo separado e o Humberto Carrillo se aliar ao Andrade, o que faria surgir duas duplas aí do nada na WWE. Depois disso, nós temos o Cody Rhodes. O Cody Rhodes ele vem para o ringue para poder falar sobre o ataque que ele recebeu. Ele aparece com um olho roxo enorme, um hematoma enorme, porque o Travis Scott ele deu um tapa-vera nele e acabou machucando ele no ringue e também estourou o tímpano dele. Então, assim, basicamente, na conversa, o Cody Rhodes ele esculhamba o The Rock pelo que aconteceu. O Travis Scott também, e na minha opinião, realmente, assim, não sei nem o que ele estava fazendo ali, mas dizem as más línguas que o Travis Scott está treinando para se tornar um lutador, não sei até onde isso é verídico. E o Cody Rhodes ele fala que o John Cena ele deve ao público explicações. Cabe notar que durante o show inteiro eles passaram umas 4 ou 5 vinhetas falando do heel turn do John Cena, mostrando o impacto desse heel turn entre as pessoas, as crianças. Tinha muita criança chorando com o heel turn do John Cena, enfim. O Cody Rhodes ele termina o promo dele falando que ele é melhor do que o John Cena e que se ele quiser ele venha e pegue alguma coisa. Aí ele, na verdade, é uma tradução meio livre da frase de efeito do John Cena: If you want some, come get some. O Cody Rhodes ele usa essa frase de efeito no final da entrevista dele. Depois disso, nós vemos uma pequena fala do The Miz e o Carmelo Reis no backstage falando que eles vão fazer um show. Ele pede para o Nick Aldis aprovar um show, uma conversa, uma entrevista para a semana que vem, e é aprovado. Então o Miz TV vai acontecer na semana que vem e o Miz vai entrevistar o Cody Rhodes. Depois disso nós temos uma lutinha entre o Drew McIntyre e Jimmy Uso, revanche de algumas semanas atrás, quando o Jimmy Uso venceu o Drew McIntyre de surpresa. Foi uma luta normal de TV, uma luta que mais uma vez demonstrou, na minha opinião, a limitação de movimentos dos irmãos Uso, porque o Jimmy usa o mesmo moveset do Jay, né? Então a gente consegue analisar um pelo outro. E o Jimmy é aquela coisa, ele até tem alguns movimentos, mas ele se fia muito no super kick, ele usa muito o super kick, o super chute, como um golpe de impacto. E aí isso acaba ficando repetitivo durante a luta. E é a mesma crítica que eu faço com relação ao Jay, que muita gente tem feito com relação ao Jey Uso, de que ele precisa aumentar o moveset dele, aumentar a quantidade de movimentos dele na luta e parar de insistir em utilizar o super kick se ele quiser ser um lutador que venha a ser bem reconhecido pelas pessoas. No final das contas, no final da luta, o Drew McIntyre ele vence a luta com o Claymore e enterra de vez esse desafio, essa rivalidade contra o Jimmy Uso. Mas a história, o que acontece é logo depois, porque no começo do show, o show ele abre com o Damian Priest entrando na arena e o Drew McIntyre atacando ele por trás, sem provocação. E agora, depois da luta do Drew McIntyre contra o Jimmy Uso, o Damian Priest vem
e ataca o Drew McIntyre, falando que ele vai atacar o Drew toda semana. Então, esses dois aí agora vão se envolver nessas confusões para as próximas semanas. Depois disso, nós temos uma entrevista do Byron Saxton com o DIY nos bastidores, onde basicamente eles falam que eles são melhores do que os Street Profits e terminam pedindo um momento de silêncio pelo fim dos Street Profits. E aí, é claro, é interessante porque sempre que eles são interrompidos, eles brigam com relação a isso. E por fim, o show ele termina com a luta entre o Shinsuke Nakamura e o LA Knight pelo título norte-americano. É uma luta bem interessante dos dois, a luta começa meio devagar, mas ela acelera mais para frente. E mais o Shinsuke ele tenta em dados momentos aplicar golpes de impacto, joelhadas e tal. O LA Knight escapa. O LA Knight ele tenta aplicar o BFT, mas ele não consegue. O Nakamura ele escapa do ringue. E aí começa uma sequência em que o Shinsuke ele tenta utilizar uma cadeira para vencer a luta por desclassificação. O LA Knight ele consegue evitar. Ele pega a cadeira e ele vai atacar o Shinsuke, mas o Charles Robinson, o árbitro que está no ringue, ele fala com o LA Knight, cara, para que tu vai usar a cadeira? Se você usar a cadeira, tu vai ser desclassificado. E se você for desclassificado, você não vai ganhar o título. Era exatamente isso que o Shinsuke estava tentando fazer. Ele estava tentando usar a cadeira contra o LA Knight para forçar a desclassificação na luta, o LA Knight vencer, mas ele manter o título. E se o LA Knight usasse a cadeira contra o Shinsuke, ia acontecer a mesma coisa. O Shinsuke ia vencer por desclassificação e iria manter o título. Então, o juiz ele grita com o LA Knight se segura, ele não usa a cadeira. Nessa confusão toda, eles começam a ir um para cima do outro, quase acertando o juiz. O LA Knight é jogado para cima do Charles Robinson, que está no corner, ele evita. E aí, quando ele se vira, o Shinsuke ele vai e joga o mist, ele joga aquela fumaça, aquele líquido vermelho para cegar o adversário. Só que o LA Knight ele escapa e o líquido pega nos olhos do Charles Robinson, que fica momentaneamente cego. Quando isso acontece, Charles Robinson cai para fora do ringue, o Shinsuke Nakamura acerta o Kinshasa no LA Knight e ele vai e pega a cadeira. O Shinsuke pega a cadeira, ele vai tentar acertar o LA Knight, mas o LA Knight dá um chute na cadeira na cara do Shinsuke Nakamura e depois ele aplica o BFT na cadeira, acertando o Shinsuke. O Shinsuke cai, o LA Knight vai para o encostamento, a gente começa a contar. 1, 2, 3, 4. Cara, não tem juiz. Vem um outro juiz do backstage, ele entra no ringue e ele começa a contagem. E geralmente, quando a WWE faz isso, a impressão que fica é que eles simplesmente vão fazer com que a pessoa que está sofrendo encostamento chute, porque levou muito mais de 3 segundos. Porém, o juiz chega e ele conta 1, 2, 3, e com isso, o LA Knight se torna o novo campeão norte-americano da WWE. Foi interessante a gente perceber algumas mudanças de paradigma na luta. Por exemplo, no passado, era comum que uma luta pelo campeonato fosse jogada fora com uma desclassificação idiota de um dos dois, que pega uma arma e ataca o adversário e o juiz vê. Então foi interessante eles utilizarem a figura do juiz para impedir que eles usassem as armas. Tem um momento que o Shinsuke Nakamura vai usar a cadeira no LA Knight e o Charles Robinson literalmente arranca a cadeira da mão dele. Né? Então, essa é uma coisa que durante um tempo foi feito, depois parou de se fazer, e aí ficou essa história de vamos botar uma luta na televisão pelo título, mas aí se utilizava uma situação dessa para que o título não mudasse de mãos. Uma situação idiota, onde um dos dois usasse uma arma, fosse o cinturão, fosse uma cadeira ou qualquer outra coisa, e aí se criava uma desclassificação besta. Então foi interessante ver a figura do árbitro impedindo que uma desclassificação acontecesse, né? E aí casa um pouco com a atitude da juíza na luta de segunda-feira, em que ela não desclassifica e dá a vitória para a Rhea Ripley quando ela é empurrada pela Bianca Belair, apesar de que ali eu acho que ela deveria ter recebido a vitória por desclassificação no roteiro, porque foi muito escandaloso o empurrão. Mas enfim, foi interessante isso, e também foi interessante eles quebrarem essa história de que
quando um árbitro está impossibilitado e o lutador faz um encostamento no outro, quando vem um árbitro do backstage, ele vai contar 1, 2, e aí o cara que está sofrendo encostamento, ele chuta, porque deu muito mais de 3 segundos e deu tempo dele recuperar. Isso também foi uma artimanha muito utilizada no passado para dar mais emoção para as lutas, e isso acabou sendo quebrado nesse show, e com o BFT na cadeira, o árbitro contou 1, 2, 3, mesmo com o Shinsuke que teve que ficar uns 10 segundos caído no ringue. Então, o LA Knight é o novo campeão norte-americano da WWE. É claro que isso vai abrir completamente a divisão, porque agora outros lutadores vão poder caçar o LA Knight por esse título. Então, entra o próprio Shinsuke Nakamura, entra na história. Podemos ter Solo Sikoa, podemos ter Santos Escobar, mas o nome que eu acho mais provável agora para ir pegar o título norte-americano é o Jacob Fatu, porque o LA Knight citou o Jacob Fatu na entrevista dele antes da luta. Então, já tem um breve histórico aí desses dois. Eles já se engalfinharam na luta que determinou o desafiante número 1 pelo título. Foi uma luta do LA Knight, do Braun Strowman e do Jacob Fatu, e o LA Knight venceu. Então, eu acho que as coisas podem caminhar para uma luta pelo título norte-americano entre o LA Knight e o Jacob Fatu, possivelmente na WrestleMania. Então, com isso, o SmackDown dessa semana termina por aqui. Foi um bom SmackDown, foi um show longo, novamente, 3 horas é um show longo, mas ele também passou relativamente rápido, né? Foi um show, não foi tão bom quanto o da semana passada, mas ele teve bons momentos, teve momentos explosivos, e com certeza é um show que vale a pena você ver. Se você ainda não teve a oportunidade de ver, assista na Netflix esse show, porque vai valer a pena. E se você quiser acompanhar todos os vídeos do nosso canal, não deixe de ver essa playlist que eu vou colocar aqui agora, e você vai poder maratonar todos os vídeos que nós fizemos no nosso canal. A gente se vê na próxima segunda-feira, onde nós teremos a live do Monday Night Raw. Um grande abraço para vocês, um bom final de semana, a gente se vê.